Tesouro IPCA+. Aprenda as suas características e como ele pode ser usado dentro de uma estratégia de investimento. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Tesouro Direto. E o título da vez é nada mais nada menos do que o Tesouro IPCA+. É o último título da série, né? É o último título que falta a gente estudar. Então eu vou falar sobre as características dele e também porque que ele pode ser um instrumento, um aliado quando a gente pensa em poupança a longo prazo, construção de patrimônio no longo prazo, tá? Então fica comigo que a gente vai desvendar esse título. Primeira coisa que a gente faz sempre é entender aqui como ele funciona, né? Então se a gente pegar aqui as informações que a gente tem no próprio site do Tesouro Direto, o que a gente tem aqui, ó? Hoje nós temos 3 títulos, né? Que é nada mais nada menos do que o Tesouro IPCA 2029, 2040 e 2050, certo? Quando que ele tem o vencimento? Sempre vai ser o que aqui, ó? Então a gente vai pegar sempre o ano que está na escrita, né? No nome do título, é o vencimento dele, é o ano do vencimento. Então, 2029, vencimento, 15/5 de 2029. 2040, 15/8 de 2040. 2050, 15/8 de 2050, tá? Então esses são os vencimentos. E qual é a rentabilidade, a remuneração dele, né? Vai ser o quê? Sempre IPCA mais uma taxa fixa. IPCA mais uma taxa fixa, certo? IPCA mais uma taxa fixa. Então a gente pode dizer que ele é um título híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem o IPCA, né, que mede a inflação da economia, né, e também uma rentabilidade fixa. Então por isso que a gente chama ele de título híbrido, ok? Então quando a gente fala em longo prazo, o título, o Tesouro IPCA+, ele está dentro dessa lista, né, de preferências e de opções, porque teoricamente, a gente estaria recebendo a inflação, né, no período, mais uma taxa fixa. Ou seja, a gente estaria, entre aspas, se protegendo da inflação. Porém, a gente tem que entender que a inflação medida, ela é uma, e aquela que a gente sente, aquela que a gente realmente vivencia no nosso dia a dia, ela é outra. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Nós só vamos conceituar aqui a ideia, a característica por trás do Tesouro Direto. Então, a gente precisa, aqui dando continuidade, de R$ 32,75, né? O preço máximo, ou apenas R$ 7,70 para o Tesouro IPCA 2050, que nada mais, nada menos do que 10% do valor unitário dos títulos, tá? Então, se você quiser aprender mais, logicamente, o site do Tesouro Direto, ele é o melhor local aqui para você fazer a leitura, para você pegar as informações, dar uma devorada aqui no que tem no site, que eu tenho certeza que você vai estar bem munido aí para poder fazer as escolhas de investimento, tá? Lembrando, jamais será uma indicação. O nosso canal ele é apenas educacional. Então eu estou apresentando aqui para vocês características, conhecimento, mas a decisão sempre tem que ser sua, investidor. O dinheiro é seu, você sabe o quanto que é difícil ganhar e a responsabilidade por investir também tem que ser sua. Você não pode ser influenciado. Você só pode investir se realmente faz sentido e se você conhece os riscos envolvidos naquele investimento, ok? Outra característica principal do Tesouro IPCA são os vencimentos, né? A gente pode ver que a gente tem vencimento aqui em 2050 e é um vencimento logicamente longo, né? É um vencimento que a gente tem que considerar que ele é muito longo. Então, se você entender que esse título ele é para você, tenha consciência de que o vencimento dele é longo. E se porventura você quiser vender antes do prazo do vencimento, ele vai ter uma alta influência da marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, entra no nosso canal, tem uma playlist sobre Tesouro Direto e lá eu falo sobre muitas coisas, tá? Se você perdeu algum vídeo, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta lá na playlist que tem todos os comentários e estudo sobre todos os outros títulos que fazem parte do Tesouro Direto, ok?
Então essa é uma observação, vencimento longo, se você for investir nele sem ter essa ideia que você vai levar até o final, tome cuidado que você vai ter uma alta influência da marcação a mercado, ok? Então, continuando, eu sempre gosto também de estudar mais a fundo a composição, né? Que eu falo que é a estrutura do tesouro, dos tesouros em si, né? Dos títulos disponíveis, né? Então a gente está falando aqui do Tesouro IPCA+, a famosa NTN-B principal, né? Para quem não conhece o nome dele, né? Antigamente ele tem ainda, né? Às vezes ele é chamado como NTN-B principal, mas hoje ele comercialmente ele foi chamado de Tesouro IPCA+, tá? Então a gente percebe o quê? Que a gente tem uma data de compra e uma data de vencimento. Então você comprou um título numa data X, teoricamente você levaria até a data de vencimento, que é aquilo que a gente já viu lá, que está disponível lá para nós, certo? E aí o que a gente gosta, né? O que é uma coisa que a gente gosta? Se a gente olhar na estrutura desse título, ele é um título que ele não paga cupom, ele não paga juros, ele não paga antecipação no meio do caminho. Então você faz a aquisição dele aqui e recebe aqui no final o valor contratado, né, o valor que você investiu, melhor dizendo, mais os juros. Então você vai receber tudo no final. E isso é bom porque a gente não antecipa imposto de renda, tá? A gente não vai recebendo pela metade. E quem vai decidir quando deve ser resgatado o título, por algum motivo, antes do vencimento, é a gente. Então, com isso, a gente evita de pagar taxas antecipadas, evita de pagar imposto de renda antecipado e a gente tem autonomia para decidir quando e onde a gente deve resgatar, tá? Então, por isso que eu vejo esse título com bons olhos, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa saber. Como eu falei no início do vídeo, eu vejo o Tesouro IPCA+, como uma excelente alternativa para que a gente possa estudar, aprender e analisar se ele pode ou não fazer parte dos nossos investimentos. Porém, ele é sim um título estratégico por ser um título de renda fixa, né? Então, assim, a gente percebe que hoje os investidores, às vezes, eles estão muito seduzidos, e logicamente que depende também do momento do mercado, da renda variável em si, a ter carteiras, a construir o seu patrimônio quase que 100% focado na renda variável. Então, se entope de renda variável, ações, FIIs e tantas outras coisas que tem, esquece da renda fixa, que também é interessante compor carteira. E por que isso é uma estratégia inteligente? Porque, veja bem, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe se daqui a um tempo, a hora que você realmente precisar utilizar do dinheiro que você vem guardando, poupando todo mês, como que vai estar o momento da renda variável. Então imagina que você precisa resgatar o valor, que você precisa usar a quantia que você guardou para alguma emergência, para algum objetivo, ou realmente para a sua idade. Chegou lá na idade X e você quer usar esse patrimônio seu. Dependendo como a renda variável estiver, da onde que você vai tirar o dinheiro, né? Como que você vai fazer a gestão do seu patrimônio de modo que não atrapalhe a rentabilidade ou te deixe preocupado em se você deve ou não tirar o dinheiro da renda variável. Então essa é uma pergunta. Então quando você coloca títulos do Tesouro dentro dessa carteira, se o momento futuro às vezes tiver um momento de muita oscilação e de queda das ações ou dos fundos imobiliários, nos títulos do Tesouro Público que vai te dar segurança, que vai te dar tranquilidade, que vai te dar um colchão, um suporte para você resgatar esse dinheiro e para você utilizar para aquilo que você precisa. Então a gente segue uma regra básica. Primeiro, qual que é? Usa o dinheiro da reserva de emergência. Depois você usa o dinheiro do Tesouro Selic, que é a extensão da reserva de emergência. E por terceiro, você usa os títulos mais longos que você tem em carteira, que é o Tesouro IPCA+, por exemplo. E a partir daí, se isso não for suficiente, aí sim você começa a vender a sua renda variável para você ir usando para aquilo que você tem necessidade. Então é uma regrinha, é uma escadinha que você vai usando o seu dinheiro para resolver ali a situação que você está. Mas ficar 100% na renda variável pode ser um risco justamente pelas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Então, o Tesouro IPCA+, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser analisado e estudado pelo investidor justamente por isso.
Porque ele é um título longo, que tem aí na sua rentabilidade IPCA mais uma taxa fixa, que é estrategicamente importante se você lá na frente você precisar resgatar algum valor e às vezes a renda variável não está tão favorável assim para você, tá? Então esse é o grande objetivo do Tesouro IPCA e essa é a grande importância de ter Tesouro IPCA na carteira, tá? Uma das principais importâncias, né? Porém, se você vai fazer isso ou não, quem tem que tomar essa decisão é você. Basicamente, esse título ele tem essa característica, e por isso que ele está aqui, por isso que ele faz parte e por isso que a gente pode analisar ele e pode adquirir ele, fazendo o uso dessa maneira, tá? Mas jamais vai ser uma indicação ou jamais vai ser uma imposição que realmente você tem que ter ele ou adquirir ele. Não, você tem que aprender por que ele existe, por que ele está aqui, qual que é a função dele dentro da sua estratégia de acúmulo de patrimônio. E finalmente, no resumo da ópera, na verdade vai ser sempre o quê? Vai ser a nossa vida financeira, na verdade, vai ser sempre uma gestão. Uma gestão onde a gente acumula e em determinados momentos a gente precisa usar. Acumula e em determinados momentos a gente precisa usar. E estar concentrado 100% na renda variável pode ser um risco muito grande assumido pelo investidor. Certo? Então a gente finaliza aqui os estudos sobre Tesouro Direto. Mais uma vez, tem playlist no meu canal sobre todos os títulos, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre algum título, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. E não deixe de aproveitar o próprio conteúdo disponível no site do Tesouro Direto. É uma excelente ferramenta de estudo. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.